Então vamos lá. Paulo foi primeiro. Ah, eu tenho um mapinha da viagem do Paulo. Ele é sempre útil, né? Deixa eu abrir aqui. Hum, Ah, eu amo quando aparece mapa. Aquele mapinha Ah, bacana. eu também gosto. Deixa eu ver aqui. Eu Abrir tenho aqui. vários. Eu tenho vários mapas. Vou fazer quadro da moldura. Eles ajudam a gente a entender, né? É, Sim, eu bastante. amo ver. Eu viajo junto. É, também, exatamente. A Neide especialmente, né, Neide? É. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado. Ó, quem apareceu, gente! Cadê? Ei, Timóteo! Timóteo, Ei, menino Olha, Timóteo. ele e era a já. mami dele. Ele era um jovem Importante, né? discípulo aqui, né? É, A mãe dele era uma judia convertida e o pai sim. era grego. Então vamos ver, Derbe e depois Listra. Quando foi que Paulo fez isso, né? Então, vamos ver, tem as viagens dele aqui. Eu acho que eu tenho esse mapa aí. Quem sabe essa já é a segunda viagem dele? Ó, Listra Aham. e Derbe. Listra e Derbe. Eu acho que Sim. essa já é a segunda viagem dele, né? Porque foi quando ele tem esse Conheceu. desentendimento com o Barnabé, né? Aí aqui em Sim. Antioquia, o Barnabé vai vir para Chipre e o Paulo vai continuar. Ele vai vir para Tarso e Ah, agora tá aqui, passando por Listra e Derbe, onde ele conheceu o Timóteo. Que legal, né? Ver quando ele conhece o Timóteo. Depois vai escrever É, carta pro Timóteo, é. fortalecer o Timóteo na ah, fé, discipular o Vai é. Timóteo. virar o discipulador do Timóteo. Muito legal. Eita, Hum. abriu errado aqui. Então, beleza. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Como é importante uma boa reputação, né? Graças a essa reputação dele, ele já vinha fazendo um bom trabalho, né? Servindo a Deus de uma maneira que o coração dele refletia aí em ações. O pessoal reconhecia isso e falaram bem dele pro Paulo. Graças a isso, Paulo falou: Eita, vem amigo. O pessoal tá falando bem de você. Me acompanha. Que privilégio, hein? É. É. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E isso é interessantíssimo, né? Porque ele tinha acabado de ficar brigando, né? Ei, pessoal, não fiquem obrigando os gentios de se circuncidarem. Lembra, gente? No último capítulo ele tinha Uhum. falado: não precisam se circuncidar os gentios, vai colocar sobre eles um peso muito grande, né? E eles venceram. Essa linha venceu. O pessoal reconheceu realmente, os gentios não precisam se circuncidar, eles estão recebendo o Espírito Santo sem se circuncidar, então não precisa disso. E aqui ele circuncida o Timóteo. Que coisa doida, que sentido isso faz? Então, porque o intuito dele era facilitar a aceitação e a influência dele nos círculos judaicos. É, do Timóteo, né? Isso, a aceitação do Timóteo. Se não, o Paulo tava com a carta, né? Ele tava com aquela carta vinda de Jerusalém, orientando, né? O que o Tiago escreveu lá. O Tiago falou: Ó, gente, então vamos dar essas orientações. Não precisa circuncidar, mas se abstenham de imoralidade sexual, se abstenham de idolatria, né? Se abstenham eh, de sangue, de comer sangue, animais impuros. É, e aí o pessoal ia falar, pô, você tá com essa carta aí por causa do seu pupilo, né? Você tá é pra privilegiar ele. Aí ele falou, pô, não, você é do meu time, vamos dar o exemplo. Independente do que pode, né? Vamos ir além. Paulo é mestre nisso. Vamos ir além para dar o exemplo? É. Então, beleza, bom demais. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros, né? Que eram aquela carta que a gente tinha acabado de ver no conselho. Tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Ou anciãos. Que legal, sempre presbítero quer dizer ancião.
Eu não sabia disso. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Legal. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Isso aqui, vamos ver então onde que é isso. Vamos lá, viagem do Paulo. Ó, seguindo esse roxinho, ó. Passou por Listra e Derbe. E aí agora ele vai vir aqui, ó. Aqui é a Galácia. Ele continua, ó, região da Frígia e da Galácia. Então ele tá vindo pra cá. Tum. Só que tem um movimento bem interessante aqui, ó. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. É interessante isso, né? Porque eu penso assim, sempre pensei, e esse texto aqui me ajudou a abrir um pouco a mente e pensar um pouco diferente. Pô, se eu tô fazendo bem, eu tô fazendo o que Deus quer. Acabou. É, eu já pensei assim também. E é Mas muito só que além disso, não. né? Fala aí, É, amor, fala. pode falar. Ah, o caminho de Deus é muito além do que fazer o bem. Ele tem uma estratégia, ele tem um caminho especial, né, a ser percorrido. E aqui o relacionamento deles com o Espírito Santo é tão grande que mesmo fazer o bem ali na província da Ásia, né, ir lá pregar o evangelho, ou abrir igreja, ou fortalecer as igrejas que já estavam lá, né, para que elas crescessem, mesmo isso, não, o Espírito Santo falou, não, É não que vai. ele sabe muito além da gente. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe dos corações, né? Então, provavelmente, ele sabia que aquele povo ainda não estava preparado para receber a palavra naquele momento, né? É. Ou qualquer outra coisa. Uhum. E aí ele sabe os caminhos corretos e perfeitos, né? Por isso É. que é importante a gente ter comunhão o tempo inteiro e ser guiado pelo Espírito, né? Eu quero chegar nesse nível de Ai, profundidade. eu também, em nome de Jesus. Assim, só não quero, assim, que pretensão, né? Chegar no nível de profundidade do Paulo e do Silas. Não, eu quero dizer no nível de profundidade do Espírito Santo falar não para um bem. É, exatamente, ter Fala esse assim, tipo de intimidade, é de ouvir nesse nível, né? é, eu tenho alunos, né, direto, converso com eles sobre coisas espirituais ou sobre vida após a morte, né? Porque isso ajuda as pessoas a refletirem. E uma linha comum é eles falarem assim: ah, ser de Jesus é simplesmente ser um cara do bem, de boa. E é É, além disso, tem um plano, né, coisas a serem feitas, né, que o Espírito vai nos guiar. E às vezes tem coisas que são o bem, mas só que o Espírito não quer que a gente faça porque tem algo maior a ser feito. Pô, ter isso. esse discernimento. Aí ontem eu perguntei pra Mari, né, antes da gente dormir, eu falei, amor, se tiver que escolher um, numa hipótese, né, eu sei que os dois são importantes, mas se tiver que escolher um, quem você acha que tem mais relacionamento com Deus? Quem lê a palavra ou quem ora? Aí ela me disse: eu acho que é quem ora, porque nem sempre a palavra existiu e as pessoas já tinham relacionamento com Deus. Falei, pois é, eu também acho. E aí isso me confrontou, porque eu oro pouco. Eu amo ler a palavra de Deus, mas eu oro pouco, passo pouco tempo orando. E ontem teve um encontro de homens, né? E aí o pastor Rodrigo tava falando sobre isso, relacionamento com Deus através da oração. Todos os livros os capítulos de Atos, quase todos estão falando sobre isso. Então, pô, eu quero, mas não faço minha parte, né? Mas Eu é o que eu te preciso fazer a falei, minha parte. o relacionamento é construído, né? E aí, com o tempo, você vai aumentando esse nível de oração, de tempo, de intimidade, de tudo, né? Né? Então, pessoal, se puderem orar por mim para eu orar mais, agradeço. Também. Isso é importante. É porque, na verdade, você dá um espacinho, na verdade, a leitura, né, ela te esclarece muita coisa também. Uhum. Mas só que a oração, é, é, ela te aproxima do Pai. Hum. Você, quando adentra diante da presença do Senhor como filho, é que está a diferença. Porque nós temos também o exemplo daqueles do publicano e fariseu, me ajude Sim, aí. sim, Então, ele total. dá a comparação das duas orações. É, E tanto os dois estavam orando,
É. mas há uma diferença, porque o segredo do coração que conhece é Deus. Uhum. Então, irmão Daniel, quando você ora, você se achega mais ao Pai. Não quando você não lê a palavra, você não se achega. Só que quando nós, às vezes, entendemos isso, é tudo quando você está sendo como agora a gente viu, o mover do Espírito, quando você é levado pelo Espírito, até em oração, né? A Bíblia nos ensina para nós orarmos em Espírito, né? É. E assim, é muito interessante tudo isso, porque os dois contribuem para você ter uma vida, vamos dizer, saudável com Deus, né? Uma vida Sim. próspera no Espírito com Deus. E os dois, o que junto, Mari, também faz essa junção, né? Assim, a importância, eu creio que é igual, na minha Uhum, opinião. uhum, uhum. Tanto a palavra, como o irmão Daniel está nos dando agora, né? Esses esclarecimentos, né? Porque às vezes a gente lê, mas não alcança, porque você não está ainda naquela dimensão que Deus quer que você esteja no Espírito. É igual um novo convertido. Ele fala, eu leio, não entendo de nada. Mas também tem crentes antigos dentro da igreja, né, das igrejas, que lê e não entende de nada. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? É. Totalmente. Não, é Não é? verdade, porque Ah, não busca se aprofundar, conhecer, entender o contexto. É que a Bíblia, como o Dani, na verdade, o amigo pastor do Dani que fala, né? Uma caça ao tesouro, né? E é, aí, de fato, é o você cavalo. precisa aprender a ler a palavra. Ele é um livro, né? Então, se você fica lendo partezinhas perdidas, aí você já não entende nada mesmo. Porque, por É, exemplo, Atos, Timóteo, que a gente acabou de ver, são cartas, né? Então, a gente precisa entender, ele está querendo falar algo a um povo, a uma pessoa, e é uma mensagem que ele quer passar, por exemplo, Paulo. Aí, se você ler só um pedacinho, você não vai entender o que. Imagina, Neide, você vai se mudar agora. Aí eu e o Dani aqui do Rio te manda uma carta, você lê só o último parágrafo. Você vai entender alguma coisa? Você não vai É. não, entender, você não vai não, entender nada. E aí não. o povo lê a Bíblia assim, né? Tipo, É, pedacinhos, e fica anos e anos lendo desse jeito, ouve a pregação, acha que tá ok. E aí você não entende nada mesmo. Aí a gente precisa ler de uma forma assim, contínua, entender o contexto, ler do começo ao fim. E aí aos poucos a gente vai entendendo, o Espírito Santo vai trazendo a revelação, né? amém, amém. Vamos pra cima nos dois, né? Se é um relacionamento, um é falar, o outro é ouvir, né? Ler a Bíblia como se fosse ouvir a Deus. Orar é como se fosse falar com Deus, né? Como se fosse, não é, né? Mas eu acho que quando ora também dá pra ouvir Deus. Eu ainda não ouço tão bem. Mas vou me desenvolver. Vamos Dá, desenvolver. vai. Dá. Exatamente. É um diálogo, né? Isso. Preciso me É um desenvolver monólogo. mais. Então, beleza. Seguindo. Em, Sei. em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. Tem uma notinha aqui, não está aparecendo. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia, até o porto de Troade. Então vamos ver aqui. Ó, essa é a região da Ásia, essa é a Bitínia. E aqui, para onde eles foram, que é Troade. Então eles queriam vir para esse lado aqui, da Ásia, não. Da Bitínia também não. Então eles só seguiram reto, aqui até Troade. Interessante, né? Então eles foram viajando, não é para ir para cá, para Ásia. Continua viajando, Uau. não é para ir para Bitínia. Continua viajando, beleza, chega aqui em Troade. E olha que Interessante, né? interessante, eles faziam isso tudo a pé, né? Ah, algumas partes de navio, né? Vão atravessar o É, oceano. Aqui é navio, quando eles vieram. Mas é verdade, aqui em terra, né? Maior parte é a pé. Mandavam muito, né? Pois é. é verdade. A Sim, gente, às vezes, com toda a comunidade não quer fazer. hoje em dia é bem fácil, né? As coisas. Tem É avião, bem tem navio, fácil. tem barco, tem burrinho, tem
É. É muito fácil hoje em dia. É. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: Venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos. Eita, aqui é em que se incluiu o autor de Atos, que é Lucas. Passou a fazer Ah, parte da história. Então Ah, decidimos, legal, né? show. Decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então vamos uau. ver Macedônia. Creio que essa aqui, ó, Macedônia. Então, opa, vamos pra lá, gente. Tu Uau. vai vir pra cá, Filipos. Macedônia. Macedônia é Macedônia hoje em dia também, né? Vamos ver aqui no mapa. Continua sendo. Continua sendo. Cadê a Bulgária? Eu Ó, já norte achei da aqui. Macedônia. Achou? Isso. Aham, eu sempre estou certinho. É, norte da Macedônia. Macedônia por ali. Uns fotinhas aqui. Uau. Bom demais. Eita. Então ele ficou esse tempo inteiro, ó, não vamos entrar aqui, não vamos entrar ali. Aí numa visão é pra você vir pra Macedônia, suplicando, por favor, Paulo, vem pra cá. Eles entenderam e partiram de imediato. Finalmente temos a direção, vamos para Macedônia. Embarcamos em Troade, de novo, ó, o autor se incluindo na história. Em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Sama- Samotrácia. Opa, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia, e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Olha, Sentamo-nos e Oi, viu, pô. Dani? Uhum. Esperavam encontrar um lugar de oração. É, oração era muito norte, né? É. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Aonde? Na margem do rio. Hum. Uma Só delas uma é. coisa interessante, não Uhum. sei se você chegou a falar. A Frígia, Galácia, a Ásia, a Mísia, a Bitínia, é tudo a Turquia hoje em dia. Tá. Legal. Então, essa parte aqui, né? Galácia, Frígia, Isso, tudo isso aqui é hoje em dia Turquia, né? é a Quando a gente vê Turquia. aqui. Turquia. Isso, e Troade era uma cidade portuária no litoral do Mar Egeu. Era o Hum. centro mais importante do Império Romano. Troade aqui, essa pontinha, né? Aqui na parte de cima. Ele ia nos principais lugares, né, Paulo? É. E nos principais locais. Bem interessante. É. Bem, então tinha ali algumas mulheres reunidas à margem do rio, né? Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira. As mulheres são bem importantes, né, na propagação do Sim. evangelho. Elas, algumas de forma ativa, né, servem e tal, muitas financiam, né? E ela era comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Ela foi Ah, olha batizada. que interessante a gente orar para que Deus abra os corações das pessoas, né? É, é a O semente, Senhor né? lhe abriu o coração. Aí, quando Paulo falou, o Senhor já tinha aberto o coração dela, né? Então é importante orar nesse sentido. Boa, boa estratégia. E foi o que a gente pediu hoje em oração, né? Antes de começar a ler, pra gente abrir nosso entendimento, eu pedi, né? Pra Tá abrir nosso. falando na minha mente. É. É, Na sua mente. Olha. Ah, que legal. Qual que é a sua versão, Neide? é a linguagem de hoje. Ah, Hum, A Bíblia do meu sobrinho. Ele tem uma coleção de Bíblia. Cada dia eu pego uma. eu gosto dessa. muito bom. NTLH, né? Eu gosto Você bastante. vê o assinal dele, menino. Olha, o menino tá tudo. Ó, Que ela bom. adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. É, Isso mesmo. isso. Legal. É, pô, que interessante, né? Eu não Tem lembrava dessa coração parte e no mente, tá texto. ligado?
Eu não sei se vocês escutam a live da pastora Lu, mas ela falou que o coração tem mente. Eu vi, mas não lembro dessa parte. Nosso coração, ele sente, o nosso cérebro está ligado, né? Total. Uma ligação. Vai, pode continuar. Com certeza, com certeza. É, Bem, alfabetizados. então ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo, e aí ela foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Pessoal, eles não quiseram a priori, né? Ela é uma mulher e ficar lá os É, 3 caras, né? Paulo, Silas é, e Lucas. Aí ela jogou pesada aqui, né? Chantagem. Se concordam que creio de fato no Senhor, aí eles, pô, a gente concorda, e agora? Venham ficar em minha casa. Aí ela disse, e aí ela insistiu até que aceitamos. Então insistiu bastante para que eles aceitassem. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Que interessante, né? Aqui vocês vão ver que ela predizia o futuro, então ela era meio profeta, e ela vai falar coisas boas, mas o espírito é ruim. É. Cara, que nível de discernimento que você ouve um negócio bom e fala, esse espírito é ruim. Opa, com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Bem, esse já é um ponto, né? Você ficar ganhando muito dinheiro por fazer alguma coisa já não é a praia de Deus. Que nem Jesus. Nunca a gente vê Jesus lá. Vamos então levantar uma oferta. Tudo bem, é importante, né? Para poder ter a casa funcionando, né? Mas Não é Jesus o não era padrão. desse estilo, isso é interessante. Não é o Nem o padrão. Paulo, eles não ficavam levantando oferta. Mas eu acho que a palavra era tão forte que o pessoal, pô, ficava generoso, eu quero fazer, né? Isso. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Que coisa boa que ela falava, né? É interessante. Mas o espírito que possuía ela não era bom. Que interessante isso. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Paulo, muito discernimento. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Igual o que aconteceu, né, com o endemoniado gadareno, né? Jesus, pô, e o cara suplica, pô, não, o demônio, né, suplica, não acaba com a gente não, manda a gente para aqueles porcos. Aí Jesus, beleza. Manda lá pros porcos. Aí os porcos se jogam na água, aí os caras lá, comerciantes, não, acabou com os nossos porcos, vamos expulsar Jesus daqui. Aí estão fazendo a mesma coisa com o Paulo. Acabou com a nossa fonte de renda. Se Eles importam mais com a fonte de exploravam. renda do que com a pessoa, né? Eles exploravam ela, né? É, muito triste. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. E aí vão lá, ó, lá vem fake news, lá vem mentira. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Eles gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Eita. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Agora vem a história famosíssima. Açoitado, só lembrando que é chicoteado, né? Obrigado por lembrar. Chicote brabo, né? De deixar cicatriz, sair sangue. É um negócio pesadíssimo. Arrancar pedaço, né? Arrancar pedaço. Pensar que os escravos sofriam isso assim, constantemente. Muito triste, né? Muito triste. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Né? E sobrou para quem? Para os líderes, Paulo e Silas. A gente não vê o Timóteo, nem o Lucas, né? Que se incluiu na história, sendo açoitado.
É. Os líderes aguentam o rojão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Aí, algo parecido com o que aconteceu com Pedro, né? Pô, vamos colocar eles numa prisão mais segura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Gente, o que é isso? É, Só uma pausa, só uma pausa. A pessoa é presa, chicoteada, tá lá na cadeia, sofrendo, e tá, o que que ele tá fazendo? Orando e louvando. que Eu bênção. recebo em nome de Jesus. Amém. E tem um paralelo com a história do Pedro, né? Na história do Pedro ele dorme. Aqui eles estão louvando. Ambos seguro no esconderijo do Altíssimo. É. E aqui vai haver conversão. Na história do Pedro só houve uma libertação. Ele se libertou, ninguém se converteu na cadeia. Inclusive eles morreram, aqueles soldados todos. Aqui não, vai haver conversão do carcereiro, né? Já dei um spoiler, mas já é aqui nesse, Vai ser lindo. parágrafo. Essa história é top. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Que bênção, que a gente possa, né, no período de provação, fazer igual eles. Orar e cantar. Orar e adorar. Esse aqui é o padrão que a gente vê. O pessoal tá orando e adorando. Às vezes jejuando também. Orando sempre. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. O jogo virou. Ah! Ele que até então prendia, agora está prostrado, né, diante do Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Aí é nesses períodos que a gente vê a história da Bíblia, ela é curta, né? Deve ter acontecido um diálogo, deve ter acontecido mais coisas aqui. Aí, de repente, ele já tá: "O que eu faço para ser salvo?" Que poder tremendo que abre as cadeias, né? Não, e ele se prostrou tremendo de medo. Ele devia de estar chorando, né? Ele devia de estar tomado ali pela presença de Deus, né? Total, total. E aí eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." E aí às vezes as pessoas pensam: creio, acabou. Não crê é acreditar de fato, é que nem a gente crê, eu trabalho o dia inteiro para no final do mês só receber o salário. Isso é acreditar, né? Então acredite em Jesus, siga o caminho dele, né? Converta seu caminho. A palavra fica muito mística, né? Crer, fé. Mas é acreditar de verdade, né? Na prática. Então, pô, leve isso a sério. Trabalhe para Jesus, né? Tenha Ele como seu Senhor. Creia no Senhor Jesus, né? Sirva a Ele na prática. Tenha Ele como seu Senhor. Acredite que Ele é o seu Senhor. O que você faz por um Senhor? Tá à disposição, né? Fale: "E aí, Senhor, o que mais? Eu acredito no Senhor. Você é o meu Senhor. O que mais? Como eu posso fazer para te servir, né?" Então sirva o Senhor Jesus, tenha Ele como Senhor da sua vida. Creia nele, acredite nele, no Senhor Jesus. É que é muito pequeno isso, né? Para o tamanho que isso tem. É muito pequeno aqui, ó. 5 palavrinhas, 7 palavras. Mas isso aqui é enorme, né? Creia, né? Entregue a vida, tenha Ele como seu Senhor e você e sua família serão salvos, né? Então pregaram a palavra do Senhor e ele e toda a sua família. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro... Opa, bem-vinda, pastora Lu. Oi, gente, perdi a hora. Tranquilo. Bom dia! Bom dia. Bem-vinda.
Nunca é tarde. É. Sim, Hoje é Atos 16, tá? tá Já bom. estamos no finalzinho. Mas tá É. ótimo. Depois eu libero lá a Pega leitura aí, se você pega aí quiser. um pedaço do pão. Pega o pão, pega o pão. É. Então, beleza, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Crer, né? Converter o caminho, andar no caminho que é estreito, que Jesus disse, é o caminho estreito, porque é um caminho perfeito, de ordem, né? Então pregaram a palavra do Senhor e ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Ah, glória a Deus. Aí ele está servindo. Jesus se tornou o senhor dele imediatamente. Passou a servir. Eita! Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Primeiro ele creu, né? Aceitou Jesus, depois ele foi batizado. É um ato público, mostrando que ele está crendo. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. Continuou servindo. Esse é o coração. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Acreditaram em Deus, verdadeiramente. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte estes homens. Então o que aconteceu? Paulo e Silas, tudo isso aconteceu. Eles foram na casa do carcereiro, comeram com ele, né? Aqui não fala que eles foram na casa, né? Eu que tô adicionando isso. Não, foram aqui, Não, fala assim, 34. 34. É? Levou para casa e lhe serviu uma refeição. Então eles foram na casa. E depois eles voltam pra prisão. Isso. Sim. Muito Tudo engraçado. tranquilo. Tudo Tranquilo. tranquilo. Ai, que coisa boa. Ele falou: eu vou lá compartilhar um momento de mesa com você, mas depois o certo é o certo, né? Eu tô preso. Mandaram Tô prender, né? preso. Vamos abençoar os presos. Vamos lá, continuar louvando e orando ali na prisão. Aí na manhã seguinte, então eles voltaram pra prisão. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. O Paulo era um pouco rancoroso, estou observando isso. É, Desde ontem, quando ele ele sempre. briga, né? Ele precisa de um processo de libertação. Sanguíneo, ele é sanguíneo. Ele tem um rancinho ali que fica. Eu gosto disso, que mostra, né? Porque a Mostra a gente vê a carnalidade. Me diferença. identifico, me É, identifico. ele é humano. Gente, É legal, eu gosto que, assim, a gente vai vendo a personalidade deles, né? E a gente vê que todos podem servir a Deus. E assim, pô, o que Paulo serviu a Deus, né? Entregou a vida aí de uma maneira, nossa, muito, muito, muito forte. Mas não é perfeito, né? Aqui, tudo bem, tá exigindo a justiça. Mas ontem ele brigou com o Barnabé e rompeu laços ali, foi pra outro caminho. Deixou o João Marcos pra lá e depois ele vai se arrepender e falar: não, traz o João Marcos, ele é importante. Então Cara, mostra muito a maneiro. imperfeição, né? De uma certa forma. Se fosse Jesus, provavelmente não seria assim, né? Não. Bem engraçado, as pessoas só falam de Pedro, né, tadinho? Tadinho do Pedro, ele levou a fama do sanguíneo, né? Só que Paulo também, olha isso, gente. Também, Paulo era muito, muito rancorosinho, esquentadinho. Mas se Paulo, arrepende depois, ele se arrepende depois. eu acho que o Pedro mais de boa até. Entre eles dois. Não sei. Não sei. Garoto, tô chocada. Paulo era bem, né? Bem Muito interessante. Bem engraçado, legal, né? Mostrar a interessante. personalidade. É legal que o Lucas coloca isso. Acho que é de propósito. Fala, gente, ele é normal. Ele ficava nervoso, ficava Ele esquentado. Fala, não, errava. agora não quero não. Vem vocês aqui. Ué, tu me humilhou em público, agora, pô, vem vocês, É.
E pra Eu não mostrar, né? pensei Deixar claro, fosse. vocês estavam sendo injustos, gente. Eu sou cidadão romano. Vocês não É, deram, né? Não fizeram o processo correto. Aí os muito guardas bom. relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saberem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para Quebrantados. é, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, aquela que estava na beira do rio, né? E Uhum. orando, que pediu para eles ficarem em casa Simpatizou. se eles acreditavam que ela tinha de fato crido no Senhor. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Esse é um movimento constante deles como missionários, né? Eles não só vão e plantam, como depois eles passam novamente e encorajam na fé, né? Então, é isso aí. Fortalece os irmãos, né? E aí parte em missão. E parte para a próxima. Muito bom, gente. Muita coisa Muito boa, né? bom. Muito interessante. O conseguir discernir os nãos no espírito mesmo para coisas boas. Conseguir discernir um espírito que diz coisas boas, mas que é ruim. E mesmo nas provações, né? Quando eles estavam na prisão, orar e O lugar de cantar louvores. oração. Pô. E também quando eles Sim. chegam lá na cidade, o que eles buscam é um local de oração, né? Onde eles encontram a Lídia. Então, quanta lição. Cada capítulo aqui a gente iria embora, né? Se aprofundando em cada um dos pontos. Bom demais. Deus é bom.